Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. Eduardo Benes de Sales Rodrigues nasceu no dia 25 de junho de 1941, em Bias Fortes, Minas Gerais. É filho de José Justino Rodrigues e Aurora Sales Rodrigues. Aos 10 anos entrou para o Seminário Diocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois de concluir o Seminário Menor, foi promovido para o Seminário Maior São José, na cidade mineira de Mariana. Foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1964, na Catedral de Juiz de Fora, por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido. No dia 4 de julho de 1993, foi nomeado vigário-geral da Arquidiocese de Juiz de Fora. Alguns anos depois, em 1998, o Papa João Paulo II nomeou o padre Eduardo para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde permaneceu até o ano 2000. Em 10 de janeiro de 2001, foi nomeado também por João Paulo II, bispo diocesano de Lorena, São Paulo, sucedendo Dom José Hipólito de Moraes. No dia 4 de maio de 2005, o Papa Bento XVI o nomeou arcebispo metropolitano de Sorocaba para suceder Dom José Lambert. No dia 25 de junho de 2005, festa de São Paulo e São Pedro, Dom Eduardo recebeu das mãos de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, no Vaticano, o pálio, insígnia litúrgica de honra e jurisdição abençoada pelo Papa. Os pálios, compostos por uma faixa de lã branca com 6 cruzes pretas, são usados pelos arcebispos metropolitanos em suas igrejas particulares e províncias eclesiásticas. Dom Eduardo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. É com grande alegria que recebi o convite, aqui estou para comunicar-me a todos aqueles que acompanham esse programa de grande significação para a cidade e região. E é claro, hoje é um dia especial, 25 de dezembro. O programa é gravado, é verdade, foi gravado em outra data, mas hoje, 25 de dezembro, que vai ao ar para falar justamente do Natal. Mas antes de começarmos a falar sobre Jesus, sobre o Natal, vamos saber um pouco da história de vida de Dom Eduardo. Como o senhor começou a sua carreira? Você já fez toda a descrição. Com 10 anos, menino de roça, né, de cidade do interior, fui para o Seminário de Juiz de Fora, Seminário Santo Antônio, atraído pelos colegas que me precederam da minha cidade, inclusive primos, e, sobretudo, com o sonho de jogar futebol e ter uma boa piscina, porque eu gostava muito de nadar e jogar bola. E assim entrei para o seminário. Com o tempo, fui amadurecendo e tive a oportunidade de escolher esse caminho do ministério presbiteral ou sacerdotal. Só para você ter uma ideia, dos 18 que éramos no primeiro ano de ginásio, ou seja, quinta série hoje, sobrou eu, né? Sobrei eu e mais um que atrasou 2 anos. Os outros saíram, ou seja, no caminho muitos viram que não era bem essa vocação e eu que fui mais atraído pelo esporte, descobri que esse era o chamado de Deus para mim. E aí eu fiz o seminário menor, fiz 4 anos em Mariana e depois estudei também em São Paulo, aqui no Ipiranga, no Seminário do Ipiranga, Faculdade de Teologia, 3 anos e me ordenei em 64, conforme você narrou, né? Então esse é o caminho que eu fiz com a graça de Deus e sou muito feliz de estar em Sorocaba. E, Dom Eduardo, o telespectador sempre tem curiosidade. Como é? É um chamamento mesmo? Com certeza. Diante da fé, quem crê em Deus e na providência divina vai percebendo que Deus vai encaminhando a vida da gente e vai aprendendo a descobrir nos acontecimentos, lendo a palavra de Deus e orando, descobrir a vontade de Deus, né? Então, perguntar assim, mas o senhor foi menino para o seminário porque o senhor estava atraído pelo esporte.
Pois bem, Deus pesca com boa isca. Para cada isca temos para cada peixe temos uma isca, né? Depois, com o tempo, a gente vai refletindo, vai meditando e vai percebendo que esse é o caminho. Então, o que a nossa fé nos diz é que ninguém vem à existência por acaso, né? Eu costumo dizer, nós não fomos colocados na existência dessa maneira. Deus me colocou fora dele, me expulsou. Nós fomos colocados na existência por um chamado, poderíamos dizer assim, Maria, e o chamado de Deus faz começar uma existência e o ser humano entra na existência procurando aquele que o chama. E a história é a história desse caminho na direção de Deus, né? Todos são chamados a fazer essa descoberta. Então, podemos dizer com toda certeza que nenhum ser humano vem ao mundo a não ser por um chamado de Deus e, portanto, com um destino nobre e bonito a realizar. E faz parte da nossa experiência discernir e descobrindo qual é esse caminho para podermos chegar ao termo da caminhada, que é o próprio Deus. E, Dom Eduardo, a vida eclesiástica envolve muitas renúncias. Como é lidar com isso para um adolescente, um jovem e até um apaixonado pelo futebol? A vida do ser humano exige muitas renúncias, por quê? Porque ela é feita de escolhas, né? Portanto, o aspecto mais importante não está no que você deixa, mas está naquilo que você escolhe. Me lembro, por exemplo, que o Laelson, que é o cabeça de vocês aqui, vinha celebrar os 50 anos de casado. Perguntar a ele, foi uma grande renúncia, não foi uma grande escolha? A minha esposa foi minha companheira. Então, o matrimônio é uma escolha e, portanto, é uma renúncia. E a renúncia é o lado, não é o lado negativo, é que o ser humano não se realiza a não ser quando escolhe. E quando escolhe, ele pega um caminho e deixa várias outras possibilidades. Mas uma pessoa que dissesse assim, para não deixar muitas possibilidades eu não escolho nada, essa pessoa não vira nada. A pessoa tem que escolher, dar-se um nome, dar uma direção à própria vida na história e dizer a que veio. Ao dizer a que veio, ela está abrindo um caminho e está deixando muitos outros possíveis. E, Dom Eduardo, o caminho até chegar a se tornar um arcebispo, ser consagrado um arcebispo, como é? É de muita dedicação, de muito estudo? Com certeza. A preparação de um jovem para se tornar padre, ela implica o fundamental ensino médio, depois mais 7 anos de curso superior, né? 3 ou 4 de filosofia e 3 ou 4 de teologia. Alguns religiosos, por exemplo, como os jesuítas, têm ainda nesse tempo um tempo de noviciado, então levam mais tempo. Então exige oração, estudo, reflexão e um processo de amadurecimento que se dá sobretudo na vida de comunidade, na relação com o povo. Todo seminarista está no seminário, mas tem uma paróquia onde ele passa o fim de semana. E na medida que ele vai caminhando, ele vai se inteirando da vida da igreja, vai aprendendo na convivência com o povo como ser um pastor, né? Como diz esse Papa, como pegar o cheiro das ovelhas, né? Sabe que o Papa Francisco disse que o pastor tem que pegar o cheiro das ovelhas. É uma coisa muito bonita isso. A gente poderia até dizer no Natal que Jesus não pegou só o nosso cheiro, ele pegou toda a nossa humanidade, né? Se fez um de nós. O Filho de Deus pegou a nossa condição humana. E esse mistério da encarnação de um Deus que vem até nós, que assume para si não só o nosso lado bom, mas toma até nossas enfermidades, nossos pecados, morre como se pecador fosse, se oferece por nós. O mistério do Natal nos diz muito, né? Todos nós queremos seguir Jesus Cristo, temos que aprender a sair de nós mesmos para entrar no mundo do outro. E quando você entra no mundo do outro, você pega o cheiro do outro, né? Você pega a cultura, o modo de ser, as esperanças, as dores, né? Então, o aprendizado do padre vai por esse caminho, não apenas o conhecimento para se tornar um técnico, ele não é propriamente um técnico, mas uma experiência de vida que faz dele alguém minimamente capaz, de acordo com as qualidades que Deus lhe deu e a graça de Deus, minimamente capaz de estar com o outro, de se solidarizar para levar a outra boa nova do Evangelho, que é uma boa nova de vida e de libertação. O senhor nasceu em Minas, atuou no Rio Grande do Sul e se tornou arcebispo em Sorocaba. Por que Sorocaba? O senhor já conhecia a cidade? Olha, isso aí não é escolha minha, né? Como você disse no princípio, e até brinco que eu fui nomeado por 2 papas,
porque João Paulo II já estava no finalzinho da vida e eu recebi um telefonema da nunciatura dizendo, olha, o Papa João Paulo II está nomeando você para Sorocaba, isso vai ser divulgado dia tal. Aí no dia seguinte ou 2 dias depois, o núncio me telefonou dizendo, olha, vai ter que ser suspenso que o Papa está muito mal. Então a sua nomeação fica no ar. Quando o Bento XVI foi eleito, no dia seguinte ele me nomeou arcebispo de Sorocaba. Então isso é uma escolha do Papa, depois de ouvir outros bispos, né? Há uma consulta. Agora eu já conhecia Sorocaba, porque quando estudei em São Paulo, estive em Sorocaba, estive antes aqui também, 1 ou 2 vezes, preguei o retiro naquele ano que eu fui nomeado para cá, para o clero de Sorocaba. E mais ainda, tem uma coisa muito interessante, Sorocaba é a Manchester Paulista. E Juiz de Fora é a Manchester Mineiro, eu sou de Juiz de Fora. As fábricas de tecidos, as primeiras de Minas foram em Juiz de Fora. Juiz de Fora é da primeira usina hidroelétrica da América do Sul, em razão disso. Então, a Diocese de Juiz de Fora foi criada, a Diocese, em 1924, no mesmo ano. O Dom Justino, que era o bispo de Juiz de Fora, era muito amigo de Dom Aguirre. Então, é uma cidade que tem muitas coisas semelhantes, né? Uma vida universitária intensa, um progresso, um desenvolvimento econômico e industrial também muito acentuado, talvez Sorocaba um pouco mais, ou bastante mais que Juiz de Fora. Mas no início da industrialização, Sorocaba e Juiz de Fora eram praticamente parelhas as 2 cidades. E depois em Sorocaba temos essa tradição de uma cidade muito acolhedora, né? A gente sabe da história de Sorocaba, desde o grande comércio de muares, vinha do Rio Grande do Sul, vinha gente de Minas, Bahia, todo mundo aqui vinha comprar os seus automóveis daquele tempo, né? Então, os caminhões, aquilo com que era feito o transporte. E Sorocaba tem toda uma presença de imigrantes espanhóis, japoneses, né? E é um povo acolhedor e eu me senti em casa. Aliás, é costume aqui em Sorocaba, eu ouvi muitas vezes a pessoa perguntar assim, como é que é? O senhor já se acostumou? Já sei. Aí eu pensava, mas será que precisa tanto esforço? Então eu sempre respondi, não precisei me acostumar, porque eu cheguei e já me senti em casa, né? Fui muito bem acolhido, é uma alegria estar em Sorocaba, com certeza. Arcebispo, o senhor falou a respeito do Papa Francisco e sabemos que quando o Papa Francisco esteve no Brasil, ele deixou sua marca. Este é um Papa que tem um estilo próprio e uma preocupação grande com a humildade, o aspecto social. O que muda para o fiel e o que muda para a estrutura da Igreja com o Papa Francisco? Muda aquilo que você for capaz de mudar. O Papa como arcebispo de Buenos Aires, era um homem muito integrado na vida do povo, né? Ele fala nessa carta que ele escreveu, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele fala de uma igreja em saída missionária. E ele usa uma expressão, que ele gosta de criar expressão também. A igreja tem que primeirear, ela tem que chegar primeiro, ela tem que se envolver, ela tem que estar junto, ela tem que se fazer presente, sobretudo junto daquele que sofre, e anunciar o Evangelho e depois acompanhar, né? E ele tem como Papa tomado atitudes que indicam essa direção, né? São atitudes de coração e ao mesmo tempo tem uma força simbólica muito significativa. Então a forma dele agir, o que ele pretende, maior participação dos bispos, uma renovação da Cúria Romana, que é exatamente o quadro executivo de Roma, do Papa, a proposta de uma igreja aberta, presente no mundo dos pobres, da cultura, né? Ele tem dado testemunhos e tomado atitudes que indicam essa direção. Agora, com certeza, como se trata de algo que o Espírito Santo quer, há de acontecer comigo, há de acontecer com todos os católicos, essa compreensão, e todos devemos procurar os caminhos de fazer uma igreja mais do diálogo, uma igreja mais presente. Não uma igreja que fique apenas considerando isto errado, aquilo está errado, mas uma igreja que propõe o Evangelho de maneira que o errado se corrija
não pela força da lei ou da moral, de um moralismo, mas pela força de uma experiência vivida na alegria do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É essa a proposta, a grande proposta do Papa, que, aliás, quando houve a conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, ele foi aquele que chefiou a equipe de redação do documento de Aparecida. E ele está levando para Roma muitas ideias e muitas propostas do documento de Aparecida. É possível dizer que o Papa Francisco trouxe um ânimo diferente para os católicos? Com certeza, né? A gente tem ouvido, e você, ao fazer essa pergunta, está demonstrando que alguma coisa nova aconteceu. Do contrário, você não me faria essa pergunta. Se você faz essa pergunta é porque nos meios de comunicação captaram a imagem de um Papa que entra com muita simpatia no coração do povo, renovando esperança, alegria. Ele usa expressões muito fortes, né? Essa, por exemplo, pegar o cheiro das ovelhas. Mas tem outra, um cristão não pode ter cara de funeral, por exemplo. Isso está num documento oficial, né? Ele não pode viver só a quaresma, ele tem que viver a Páscoa, né? Então ele tem uma linguagem também que pega bem, que toca as pessoas, que dá entrada no coração das pessoas, né? E, naturalmente, isso significa ou produz um resultado bom, e é um convite que nós nos renovemos e nos abramos também para essa dinâmica nova que a Igreja precisa ter para estar presente lá onde o ser humano necessita. O último censo mostrou que a Igreja Católica perdeu fiéis para outras religiões. Isso preocupa a Igreja Católica? É possível que com o Papa mais popular, por assim dizer, isso seja revertido? Olha, aqui há uma consideração importante a ser feita. Nós temos um número grande de católicos, mas, na verdade, nas cidades grandes, nem 15% dos católicos participam ativamente, por exemplo, da missa aos domingos. Significa que os outros que não vêm, não são católicos, são, mas eles não valorizam tanto a vida da igreja como deveriam valorizar. E há um grupo grande de gente batizada na Igreja Católica que realmente não teve uma iniciação à vida da igreja muito sólida e muito profunda. Com o processo de urbanização, de imigração para os centros urbanos, de inchaço das cidades, muitos ficaram meio perdidos no meio de seus problemas e angústias, e aí algumas igrejas vieram com propostas de salvação, de orientar a vida das pessoas, de milagres, de emprego, e muitos encontraram por aí um caminho. Graças a Deus se encontraram, né? As pessoas não podem viver desorientadas. Mas é preciso observar o seguinte: ao mesmo tempo que há um crescimento de grupos, sobretudo pentecostais, há também um crescimento de católicos participantes na igreja. Então aqueles que hoje a gente faz o censo e diz assim, nós perdemos, já estavam afastados, porque não estavam participando. Muitos estão participando agora, então há um crescimento e há uma intensificação da vida religiosa católica também, né? Eu faço essa consideração. Naturalmente, se alguém é batizado na Igreja Católica e depois não recebe o acompanhamento devido da nossa parte, encontra uma outra comunidade cristã na qual encontra luz para viver, isso nos leva a questionar por que nós não demos continuidade ao processo de introdução na igreja daquele que batizamos. Então isso preocupa. Já antes do Papa Francisco se tornar Papa, a igreja vem pensando nisso, né? Como, primeiro, afervorar os católicos e como todos os católicos se tornarem discípulos missionários, que possam ser presença da igreja junto daqueles que estão afastados ou que estão vivendo problemas e necessitados da presença da igreja. Então, naturalmente, o Papa Francisco bate mais forte ainda nisso, sobretudo no que diz respeito à preocupação com os que sofrem mais. Os idosos, ele tem repetido, os doentes, né? Todos aqueles que são vítimas da exclusão social. Ele tem também batido, do ponto de vista doutrinário, na cultura do descartável, que é tão forte, no capitalismo que ainda não se abriu para a solidariedade, que pensa apenas no lucro e na produção, quem não produz já não serve mais, né?
essa última exortação dele, ele tem vários nãos. Não ao poder do dinheiro, não ao desejo do poder pelo poder, não ao consumismo e vai por aí afora. Ou seja, a mensagem social da igreja, que sempre foi essa, ele a retoma com novo vigor. Isso naturalmente mexe com a mente e com o coração das pessoas, sobretudo pessoas que são preocupadas com o problema social e com o problema dos pobres. Mas há necessidade realmente de um intenso esforço de evangelização, que João Paulo II chamou de nova evangelização e que o Papa Francisco retoma com vigor também na sua exortação apostólica. Aproveitando essa questão social, arcebispo, uma preocupação muito grande atualmente é com relação às drogas. Como a igreja pode lidar com esta questão junto às famílias? Nós temos em Sorocaba a pastoral da sobriedade, né? que é o esforço de organizar na paróquia fazer da paróquia um espaço de acolhimento, tanto de drogadictos, pessoas que estão tomadas pelo vício da droga, como também de pais de famílias que estão com um problema em casa e ali se reúnem com orientação para aprender a lidar com o problema. Também os que estão envolvidos com droga, viciados, né, podem se reunir. Esse é um trabalho. Outro trabalho são as casas que acolhem jovens ou adultos que querem se libertar das drogas. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil em 2007, visitou a Fazenda Esperança, que não é apenas aqui em Guaratinguetá, ela tem várias, eu não saberia dizer quantas no Brasil todo, e já chegou também fora do Brasil. Então, tudo é trabalho da igreja de abrir espaço e oferecer condições de recuperação e de libertação para aqueles que se deixaram enveredar por esse caminho. E existem outras obras, aqui em Sorocaba tem outras, o Graça tem, Padre Somete tem um trabalho bom nesse sentido, Belo Horizonte tem a Fazenda Renascer, e assim, espalhado por esse Brasil todo, tem muitas obras da igreja nesse sentido. E um outro aspecto é também que toda a sociedade é chamada, e todo católico que tem responsabilidade, a trabalhar politicamente a questão do tráfico, né? Medidas de segurança, medidas de coibir o tráfico, de bater de frente e tentar, por todos os meios, impedir, né, a circulação das drogas que enriquece pessoas inescrupulosas, né? E há uma série de medidas políticas que podem ser tomadas, né? Bem como toda a questão social de políticas públicas que venham ao encontro da juventude, das crianças, né? É um mundo de problemas que estão aí, né, e que são a razão também porque as drogas ganham espaço, né? Dom Eduardo, vamos falar um pouco agora sobre o Natal. No século XX, o Natal virou uma festa de caráter comercial em muitos aspectos. O senhor acredita que Jesus acaba ficando meio esquecido nesta época? Parece que sim, né? A febre das compras e das vendas, né? Porque a gente vê pelos meios de comunicação que quando se fala do Natal, se fala da esperança para os comerciantes de venderem bastante, né? E também cria um frenesi, né? Você já fez as suas compras de Natal e os presentes já comprou, né? E acaba esse aspecto comercial acaba absorvendo, né? Esvaziando o sentido profundo do Natal enquanto presença de Deus no meio de nós, né? A presença de Deus só pode ser captada pela atitude interior de acolhimento, de silêncio, de oração. Naturalmente, existe uma manifestação comunitária disso, que é a alegria na família, a festa, né? Mas, de fato, você tem razão ao colocar essa questão, o Natal acaba esvaziado se não tivermos cuidado pelo lado comercial, né? Não vamos negar também que é interessante comprar um presente, dar um presente, mas mais importante do que o presente material é a presença, né? Deus se fez presente, eu estou aí no meio de vocês. Eu devo me fazer presente à minha família, minha esposa, meu esposo, os meus filhos.
Eu devo me fazer presente àqueles com quem eu trabalho, a minha presença, a minha atenção, né? Não é um presente material que vai preencher o vazio da ausência de amor no coração da sociedade e da família. E claro, arcebispo, neste dia não podemos deixar de dizer quem foi Jesus e o que é importante saber sobre Jesus. Para nós, cristãos, Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, né? Deus Pai, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente diz assim, Deus é três, o Deus um é três, né? Pai, tudo que o Pai é, o Filho é com o Pai e o Espírito Santo é com o Pai e o Filho. Não existe nada que o Pai seja, a não ser o fato de ser Pai, que o Filho não seja com o Pai. Essa comunhão das três pessoas é modelo e fonte para nós, de comunhão entre nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Pai enviou o Filho ao mundo, nos criou, nos chamou à existência e nunca desistiu de nós. Se nos perdemos no caminho por opções que o excluíam, na sua misericórdia, Ele mandou o Filho para reunir-nos, para buscar a ovelha perdida. Então, no Natal celebramos esse mistério e cremos que existe um Deus que é Pai, que manda o seu Filho, que é Deus com Ele, na força do Espírito, para nos reunir e nos trazer para junto dEle e para dar-nos as condições de vivermos na Terra uma fraternidade que o glorifique, que manifeste o seu mistério de amor. É isso para nós Jesus é isso, né? Essa presença de Deus, do amor de Deus, que realmente quer ver os seres humanos vivendo como irmãos na fraternidade. A mensagem do Papa para o dia 1º é exatamente a fraternidade como fonte de renovação para a sociedade, né? A fraternidade. A fraternidade não é uma realidade que nós vamos construir, não, nós nascemos fraternos, né? Ontologicamente, no nosso próprio ser, enquanto filhos de Deus Pai, existe em nós uma ligação de fraternidade que precisa se manifestar. Quando há ódio e discórdia, nós estamos negando algo que é muito profundo em nós. E sem a fraternidade, os seres humanos se isolam no seu egoísmo, se fecham e vivem na tristeza quando vão na guerra e no ódio. Arcebispo, chegamos ao final do nosso programa Que e é pena. claro, pois é, qual é a mensagem deste Natal do arcebispo Dom Eduardo Benes a Sorocaba e região? Queridos sorocabanos, queridos telespectadores, a mensagem que eu deixo não pode ser outra senão aquela do anjo. Os pastores que estavam nos arredores da gruta onde nasceu Jesus sentiram uma grande luz que brilha no céu e um anjo lhes anuncia: eu vos dou hoje uma grande notícia. Gaudium maium nuncio vobis em latim. Uma grande alegria eu vos anuncio. Nasceu para vós hoje um Salvador, o Cristo Senhor. E essa é uma alegria para todo o povo. E o sinal é esse: vocês vão encontrar uma criança reclinada numa manjedoura, num coxinho feito na pedra, vestida de panos. É uma grande alegria. Então a mensagem que eu deixo é essa: irmãos e irmãs, naquela noite o Verbo de Deus, o Filho de Deus, nasceu, se fez um de nós, se fez criança. Os pastores ficaram admirados quando viram um menino pobre como seus filhinhos numa manjedoura envolto em panos. E eles então puderam perceber que Deus não é um poder que ameaça, não é uma onipotência que oprime, mas Deus se aproxima de nós na humildade de uma criança para despertar em nós a ternura e ensinar-nos que nós devemos ser pequeninos e humildes diante de todos os outros e nos fazer irmão do outro, entrar no universo do outro, não como quem ameaça, como quem corrige, como quem entra com uma moral rígida, mas como quem quer trazer alegria. Acolhamos com alegria esse Deus que vem ao nosso encontro em Jesus. Ele ressuscitou pelo Espírito Santo que está presente em nossa vida. Acolhamos Jesus. Lembramos o nascimento de Jesus na gruta de Belém para acolhê-lo hoje ressuscitado na nossa vida e começarmos uma vida nova. E aprendamos com o Natal a ser solidários com as pessoas, acolhedores, a entrar no mundo do outro, seja na sua casa, na escola, no local de trabalho, em toda parte, para ser
um mensageiro da paz, um mensageiro da alegria. Um Santo Natal para você, querido telespectador, e um ano novo na fraternidade, conforme nos pede o Papa Francisco. Que venha sobre você, sobre sua família, generosa e abundante a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Eduardo, muitíssimo obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu agradeço essa oportunidade, para mim foi uma grande alegria. O Vida Pública de hoje conversou com o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br. Na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. E hoje, excepcionalmente também, ao nosso colega jornalista Rodrigo Gasparini, que está produzindo o material com a entrevista do arcebispo para publicação no impresso Jornal Cruzeiro do Sul. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.